você não irá achar nada melhor em português sobre a vida e as cartas do grande apóstolo. Muito abundante em informações, uma verdadeira mina de ouro de dados sobre Paulo, o Novo Testamento e a Igreja Primitiva. Essas são palavras de Russell Shedd sobre o livro que vamos falar e indicar hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar e dar a dica, explorar a vida, as cartas e a teologia do apóstolo Paulo, escrito por F.F. Bruce e publicado pela Shedd Publicações. Já de cara, eu vou pedir para você curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Além disso, claro, se inscrever, que é muito fácil, é muito rápido. É só clicar aí, também colocar o sininho para receber sempre as nossas informações. Isso ajuda muito a divulgar mais o nosso canal e não custa nada para você. Então, muito obrigado, já agradecendo, porque tenho a certeza que você vai fazer isso. Então, eu estou falando desse livro aqui, ó, Paulo, o Apóstolo da Graça. É um livro que contém 38 capítulos, então ele é bem grandão, e traz a conversão, o chamado de Paulo, suas cartas às igrejas, suas viagens missionárias, a teologia pregada e ensinada por ele, e o impacto e legado que Paulo deixou a todos os cristãos. O livro começa com a narrativa da conversão de Paulo, um evento central que transformou um perseguidor de cristãos, um dos maiores defensores. Bruce discute o impacto dessa experiência na vida e na missão de Paulo. É demonstrado o crescimento de Roma e que ele vai de um povoado sobre um monte até se tornar um império mundial. Como os judeus viviam sob o domínio estrangeiro e a trajetória de Ciro a Vespasiano até a dispersação dos judeus. Bruce vai esclarecer o quão significantes eram a província da Sicília e a cidade de Tarso, onde nasceu Paulo, e quais eram os direitos e os privilégios de ter nascido ali, mas enfatiza a herança judaica de Paulo, mostrando que era hebreu dos hebreus, sua educação com os fariseus e como funcionava o farisaísmo nos dias de Paulo. O autor mostra a chegada dos romanos à Judéia, a consequente queda da dinastia dos Asmoneus e a revelação do libertador esperado pelos judeus, com o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Ponto em que começa um novo caminho, que mais tarde seria reconhecido como o primórdio da cristologia. Bruce escreve sobre essa atividade até a morte de Estevão. A partir desse acontecimento é vista a história do perseguidor da igreja, a campanha de repreensão ao cristianismo e a missão de Paulo para Damasco, perseguindo os cristãos. Mas, nesse trajeto, como a gente já conhece, Paulo tem um encontro com Cristo e passa de perseguidor a cristão. O autor também vai detalhar as viagens de Paulo pelo Império Romano, onde se estabeleceu várias comunidades cristãs. Essas viagens são cruciais para entender a disseminação do cristianismo no mundo gentil. A notícia da conversão de Paulo chega aos apóstolos antes do próprio Paulo, que vai até Jerusalém se encontrar com Pedro e Tiago para saber mais sobre aqueles que viveram e aprenderam diretamente com Jesus. Paulo prega um Cristo exaltado sem diferença do Cristo histórico. Depois de sua viagem a Jerusalém, ele volta ao mundo grego e tem como a sua missão a evangelização aos povos gentios. Paulo era um homem de visão e um homem de ação. Bruce aponta o encontro de Paulo com os líderes da Antioquia e de Jerusalém até a expansão da igreja por Chipre e pela Ásia Menor. São tratadas suas viagens da Antioquia até Filipos, como Timóteo ingressa nessas viagens missionárias e a chegada em Tessalônica. O autor expressa como o conceito de graça é central na teologia de Paulo e explora como Paulo
desenvolveu e articulou essa ideia ao longo de suas cartas. Também é discutida a influência dessa teologia na igreja primitiva e nas doutrinas cristãs. Chega então em Jerusalém a notícia do crescimento do cristianismo entre os gentios. E a gente vai ver algo misto aí, tá? Isso gera uma sensação, um sentimento estranho para os judeus, enquanto para a igreja da Antioquia a recebe com felicidade. Paulo, então, entra em contato com vários temas que seriam difícil aceitação para os judeus, como, por exemplo, a não circuncisão dos gentios. E ele tem que tratar diretamente com a lei judaica a fim de demonstrar que o fim da lei está em Cristo e como o povo deveria ser liberto da lei e viver perante a graça de Jesus. Paulo comprova que viver na carne, está relacionado à lei humana e viver no Espírito significa receber a graça concedida a todos os que creem em Cristo Jesus. Uma parte significativa do livro é dedicada à análise das cartas de Paulo, que formam grande parte do Novo Testamento. Bruce vai examinar o contexto em que essas cartas foram escritas, as suas implicações teológicas, como as doutrinas da justificação pela fé e a natureza da igreja. Paulo escreve aos Tessalonicenses para indicar o que era necessário corrigir e não perder o verdadeiro evangelho. Bruce continua descrevendo como Paulo ensina e exorta sobre o evangelho aos atenienses e à igreja de Deus em Corinto, além de como sistematizava os assuntos para que todos pudessem compreender e viver verdadeiramente para o Senhor. Assuntos como o batismo, a ceia do Senhor, a ressurreição de Cristo, o que acontece na morte e a nossa vida futura. Vemos também a chegada de Paulo a Éfeso. Apesar dos perigos enfrentados e a providência de Deus agindo sobre o seu servo, Bruce destaca que Paulo defendia a necessidade universal de se pregar o evangelho, qual era o verdadeiro caminho para a salvação, como obter a liberdade do pecado e como ser liberto da escravidão da lei, como ter a liberdade da morte, como o povo de Israel e os gentios estão ligados no mesmo propósito da salvação de Deus, e o modo como um cristão deve viver. É notório aqui nesse livro como o impacto duradouro de Paulo na teologia cristã e na formação da igreja, pois é uma figura central na história do cristianismo, não apenas como missionário, mas também como teólogo. Bruce vai destrinchar a trajetória de Paulo com a sua última visita a Jerusalém, incluindo sua prisão, sua ida para Cesareia e seu direito como cidadão romano de ser julgado por César, o imperador. Roma era o seu destino, o ponto alto, o lugar mais importante para a chegada do evangelho. Bruce, então, retrata todo o caminho e as tribulações até lá, desde o embarque, a tempestade em alto mar, o naufrágio, o inverno em Malta e, finalmente, sua chegada a Roma. O cristianismo em Roma tinha sido abraçado pelos gentios. Bruce traz evidências de que as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão foram de fato escritas por Paulo. O autor também traz discussões sobre as cartas aos Colossenses e aos Efésios, visto que, se todas as cartas tivessem sido enviadas do primeiro cativeiro romano, Paulo teria morrido ali. Mas, na verdade, Paulo não teve a sua vida tirada nessa primeira prisão, mas depois de 2 anos foi liberto e retornou por algum tempo para o Mediterrâneo Leste, chegando à Macedônia, à Ásia e fazendo ainda uma viagem missionária a Creta. Após isso, Paulo foi novamente preso, julgado e agora condenado à morte, devido à perseguição de Nero aos cristãos, datada do ano de 65 depois de Cristo, ou logo depois disso. Bruce vai concluir esse livro aqui com um último capítulo trazendo suas reflexões finais sobre a personalidade de Paulo, seu ministério e sua influência a todos os cristãos através da sua mensagem libertadora.
Tá aqui uma obra que, se você quiser conhecer mais sobre o apóstolo Paulo, você deve ter aí na sua biblioteca. Então, não perca tempo, compre, leia e aproveite. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, Paulo, assim vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo, ok? Espero ter te ajudado a conhecer a esse livro e que seu conhecimento sobre como Paulo serviu a Cristo possa te encher de coragem e confiança e querer ser um seguidor de Cristo, assim como ele foi. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para seus amigos, parentes, grupos da igreja, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que eles também possam conhecer mais sobre a vida desse apóstolo tão amado. Te espero. Até o próximo vídeo. Tchau!